O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 19 até o verso 34. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor. Senhor Jesus Cristo disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, que a luz que em ti há sejam trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu quero pensar com vocês sobre o testemunho do cristão diante do mundo. Diríamos nós que Jesus está pregando o mais célebre sermão da história, o chamado Sermão do Monte, num dos montes ao redor do Mar da Galileia. E Jesus acabara de tratar das questões devocionais. E ao tratar das questões devocionais, ele falou da esmola, ele falou da oração e ele falou do jejum. O que você faz discretamente, pessoalmente, sem holofotes. Porque qualquer espiritualidade que toca trombeta é farisaica, pode receber aplauso dos homens, mas não a aprovação de Deus. Mas agora, Jesus dá uma guinada e começa a tratar de alguns assuntos que mostram a reverberação do testemunho dos crentes para o mundo, publicamente, notoriamente, para que todos vejam. Que assunto Jesus tratou então? Primeiro, onde está
o seu tesouro? No céu ou na terra? É o que ele trata, confira comigo, nos versos 19 a 21. E Jesus dá aqui duas ordens e um esclarecimento. Primeiro, ele dá uma ordem negativa: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Prestem bem atenção no que ele vai dizer: não acumuleis. Ele não proíbe você de ter, ele proíbe você de acumular. Mas vamos entender o que ele não está dizendo. Primeiro, Jesus não está condenando que você seja uma pessoa rica, não está condenando isso. Pois quando você tem riqueza como fruto do trabalho e da bênção de Deus, isso é lícito e legítimo. Segundo, Jesus não está aqui proibindo a previdência, você ser cuidadoso, previdente. Aliás, há uma orientação bíblica: vai ter com a formiga, preguiçoso. E quando vai falar sobre isso, é como a formiga é previdente, ela trabalha no verão, ajunta no verão, para que quando o inverno chega, ela não pode sair, ela tem comida, ela tem provisão. Então não é previdência, Jesus está falando aqui. Terceiro, Jesus não está proibindo você nem eu de usufruirmos o fruto do nosso trabalho. Então qual é a ordem positiva que ele nos dá? Mas ajuntai para vós outros tesouros lá no céu. Mas o que significa juntar tesouro no céu? Onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão vai tomar de você. Será que é abrir uma linha de crédito celestial? Será que é ter uma espécie de cheque assinado em branco que você pode dispor ao que você quiser? O que é juntar tesouro lá no céu? É ajuntar méritos pessoais? O contexto é muito claro em nos mostrar o seguinte: você ajunta tesouros no céu na medida em que você usa os recursos terrenos para promover o reino de Deus, para fazer o reino de Deus avançar. Quando você usa os recursos que Deus lhe dá para promover a expansão do Evangelho, para que pessoas sejam convertidas, para que pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho chegue a todos os povos, a todas as tribos, a todas as raças, a todas as línguas, a todas as nações, para que pessoas sejam alcançadas pela salvação em Cristo, em todos os cantos. Nesse sentido, irmãos, é o que Jesus está dizendo o seguinte: se você juntar apenas para aqui, vai ficar aqui. Não vai ter dividendos espirituais. Não vai ter consequências eternas. Não vai ter reverberações para a eternidade. Quando John Rockefeller, que era um homem muito rico, aliás, foi o primeiro bilionário do mundo, morreu porque foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo. Um curioso foi ao cemitério com a intenção de fazer uma pergunta ao contador dele que estava presente no funeral. E o contador jeitosamente se aproxima, e o curioso jeitosamente se aproxima do contador e pergunta: rapaz, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele espantado, como se não estivesse entendendo bem a pergunta, e disse: olha, cara, ele deixou tudo, ele não levou nenhum centavo. Se você ajuntar bens, móveis, imóveis, terrenos, propriedades, apartamentos, casas, dinheiro no banco, aplicações, dinheiro na bolsa, você será um homem muito rico, mas no dia que você partir, você não leva um centavo. Você ajuntou aqui a traça, aqui a ferrugem, aqui o ladrão toma, aqui a inflação toma, aqui você não junta tesouro no céu, só investir na terra.
Irmãos amados, o princípio que Jesus está nos mostrando aqui é o seguinte, olha aí, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu coração? No céu ou na terra? Depende. Depende. Se você investir aqui, seu coração vai estar na terra. Se você investir lá, seu coração vai estar no céu. A questão é generosidade. É usar o que Deus colocou na sua mão para promover o reino de Deus. Agora, o mínimo que um cristão faz, no mínimo, é entregar o dízimo. Eu não sei se você é dizimista. Porque entregar o dízimo não é generosidade, é pagar dívida. Você não tem mérito nenhum em ser dizimista. Agora terá um grande demérito, se não o for, porque está roubando de Deus. Agora, além do que é de Deus, o Senhor espera que você use os recursos. Eu não estou falando de riqueza não, gente, porque generosidade não se trata do quanto você tem no bolso, mas do quão grande é o compromisso que você tem com Deus no seu coração. Uma pessoa que recebe salário mínimo pode ser fiel a Deus, e uma pessoa que é milionária pode ser infiel a Deus, dando muito dinheiro. A questão é onde está o seu coração. Seu coração segue o seu tesouro. Se o seu tesouro está no céu, seu coração está no céu. Se o seu tesouro está na terra, seu coração vai estar na terra. Segunda coisa que Jesus trata no testemunho público, como são os seus olhos? Olha aí os versos 22 e 23. E o Senhor Jesus faz uma declaração e duas advertências, uma positiva e outra negativa, fazendo então a conclusão. A primeira declaração solene que ele fala para nós é que os olhos são a lâmpada do corpo. Que declaração singela, mas profunda. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se você não tomar cuidado, os olhos levam você ao fracasso. Porque quando você vê, você deseja. Se o seu desejo não for puro, o seu olhar leva você para o buraco. Exemplo disso, o Davi. Ele estava passeando lá no terraço, olha uma mulher tomando banho. Mulher bonita. O homem atraído pelo olhar. Ele poderia ter olhado com olhos bons, mas olhou com olhos lascivos. E ali ele comete um adultério, e o adultério um assassinato, e no assassinato o reino dele sofre, a família dele sofre, milhares de pessoas perdem a vida. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Pega o exemplo de Acã, que viu uma barra de ouro. O ouro é cobiçado, o ouro é desejado, mas Deus havia proibido, mas ele disse, vou fazer escondido, ninguém vai ver, mas Deus vê. Os olhos são a lâmpada do corpo. Agora, uma advertência positiva, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que significa olhos bons? Vamos pegar o contexto do homem masculino. Ele olha uma mulher bonita. As mulheres são bonitas por natureza. Louvado seja Deus. Agora, ele pode olhar aquela mulher linda e dizer glória a Deus, porque Deus faz uma criatura tão bela, e dar glória a Deus pela beleza daquela pessoa. Ou ele pode olhar para aquela mulher com desejo lascivo e cobiçá-la e desejá-la, e a Bíblia diz que se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então não é a questão do olhar, é como se olha, é como se vê. Você pode olhar com olhos bons e admirar e dar graças a Deus e louvar a Deus por tamanha beleza, por tamanha graça de Deus manifestada ali, ou você pode olhar com olhos cobiçosos, impuros, gananciosos. É por isso que o Senhor Jesus adverte: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que é o olho mau? O que é olhar mal? É olhar com cobiça. É ver algo de beleza e de riqueza e de prosperidade. Isso tem que ser meu. É a filosofia lá dos assaltantes. O que é meu e o que é seu tem que ser meu também. É a pessoa que não vê nada de bom, a não ser que deseje só para ela.
É por isso que existem as violências sexuais. É por isso que existem os raptos com crimes passionais. É por isso que pessoa bota um revólver na cintura para assaltar o outro, porque quer o que é do outro. Não importa como. É por isso que tantas pessoas saem às ruas e são violentadas. Por quê? Porque a pessoa olha, ele não se contenta em ver a beleza, ele quer para ele quer do jeito dele, ele quer no tempo dele, e ele não respeita a liberdade do outro, nem a vontade do outro. Os olhos são maus, e quando os olhos são maus, o Senhor Jesus Cristo diz: olha, vede isso, com que grandes trevas serão, a sua vida será de trevas, de escuridão. Por quê? Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Não adianta ter olhos se você não tem luz. Aí Jesus vai para um terceiro ponto: a quem você obedece como Senhor? Olha o verso 24. Jesus destaca aqui 4 realidades solenes nesse texto. Versículo 24. Você pode ler o 24 comigo? Vamos juntos? Vamos lá de novo? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 4 verdades solenes nesse versículo. Primeira, Jesus diz que o dinheiro não é neutro. Dinheiro não é neutro, não. Dinheiro não é uma moeda. Dinheiro é uma entidade. Jesus chamou dinheiro de mamon. E a palavra mamon é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa o que se armazena. O dinheiro aqui, mamon, é a personificação da riqueza. É curioso isso. Em segundo lugar, Jesus diz que o dinheiro é um senhor, que existe dedicação exclusiva. Preste atenção nisso. Jesus não chamou o mundo de Senhor, Ele não chamou o diabo de Senhor, Ele não chamou César de Senhor, mas Ele chamou dinheiro de Senhor, a riqueza de Senhor. E é um Senhor que requer dedicação exclusiva, porque Jesus também é Senhor, e Ele é o Senhor, e Ele requer dedicação exclusiva. Ele não quer coração dividido, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Agora, quem ama o dinheiro não pode amar a Jesus. É por isso que Jesus diz: dificilmente um rico entra no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos dizem: Senhor, então como é que vai ser? Então não é impossível. Não, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível que um Zaqueu rico se converta, seja convertido. Mas se amar o dinheiro, aí passa-se a devotar o dinheiro. É por isso que pessoas se casam por dinheiro, se divorciam por dinheiro, se corrompem por dinheiro, são corrompidas por dinheiro, dão propina por dinheiro, recebem propina por dinheiro, matam por dinheiro, mandam matar por dinheiro e fazem loucuras pelo amor ao dinheiro. Porque o dinheiro é um senhor, e um senhor carrasco que exige dedicação exclusiva. Terceiro, Jesus diz que nem Deus, nem Ele, Jesus, nem as riquezas aceitam devoção parcial. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou serve a este aqui e desagrada o de cá. Não dá para você servir a Jesus e servir a Mamon ao mesmo tempo. A pergunta é: quem é o Senhor da sua vida? Quem governa a sua vida? Quanto tempo você passa durante o dia pensando em dinheiro e quanto tempo você dedica para glorificar Jesus? Quem comanda os seus pensamentos? Quem comanda as suas decisões? Quem comanda a sua ética? Quem controla as suas ações e as suas reações? Até que ponto você negocia valores e princípios para oferir vantagens financeiras? Até que ponto você cede? O Senhor Jesus Cristo está tratando aqui de pilares centrais.
Quarto lugar, Jesus diz que não se pode servir a Deus e às riquezas. Quem serve a Deus não pode viver debaixo do jugo de Mamon. Quem é escravo de Mamon não pode ser servo de Deus. Está claro? Mas o último ponto que Jesus trata neste assunto, neste texto, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida, o reino dos céus ou as coisas materiais? E a partir do verso 25 ao 34, ele começa a tratar do problema da ansiedade, que é um problema inexistente no nosso meio, louvado seja Deus, não? Como é que você lida com isso? Que nota você dá nesse quesito aqui para você? Qual o grau de ansiedade que você tem? Eu sei que você não chega a ponto de roer unhas, né? Acho que ninguém chega a esse ponto aqui, não é verdade? Eu sei que ninguém aqui perde sono por causa de ansiedade. Mas eu quero dizer para você que a ansiedade é o grande mal desse século. Atinge todos os estratos sociais, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos. A ansiedade deixa muita gente com os nervos à flor da pele. É a causa de muitas doenças. Aliás, os médicos afirmam que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de chamadas doenças psicossomáticas. Não é aquilo que você come, é aquilo que come você, destrói você. Mas eu gostaria de, olhando esse texto, levantar algumas questões para nós. Primeiro, o que não é ansiedade? O que não é? Primeiro, talvez para aliviar um pouco o seu coração também. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Você tem necessidade, eu também. Reais, vitais, precisam ser supridas. Precisamos de alimento, precisamos de roupa. E se você perceber, Jesus tratou desse assunto: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. São necessidades básicas, essenciais. O Senhor Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então não é você reconhecer que você tem necessidades que precisam ser supridas. Não é isso. Isso não é ansiedade. Segundo, ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Você precisa ganhar o máximo que você puder. Você precisa economizar o máximo que você puder. E você precisa investir o máximo que você puder. Conselhos de John Wesley. Não, eu não sou ansioso, então tudo que eu ganho eu gasto. Bom, isso é irresponsabilidade. Isso é falta de mordomia. Não importa se você ganha muito ou pouco, você não pode gastar tudo que você ganha. Você precisa fazer com que na hora da dificuldade você tenha reservas. Então você ser previdente não significa que você é uma pessoa ansiosa. Isso é cuidado, isso é previdência, isso é sabedoria, isso é olhar para a formiga como nossa pedagoga que nos ensina essa lição. Se você perceber, até os pássaros fazem isso. Eles fazem ninhos para proteger os filhos. O João de Barro faz a casa dele da forma certa para que o vento não perturbe. Há pássaros que são migratórios, nas horas certas, vai daqui para lá. Até os peixes fazem isso. Isso é previdência, isso é cuidado. Terceiro, a ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Não, eu sou ansioso, não, vou deixar a vida me levar. Não, isso é preguiça. Isso é responsabilidade. Você tem que trabalhar, varão. Quem não trabalha, também não coma.
Então tem gente que não sou ansioso, não, é preguiçoso mesmo, irresponsável mesmo, quer viver às custas dos outros, trabalha, rala. A ordem de Deus é trabalhar 6 dias e descansar 1, não é descansar 6 e trabalhar 1 não. Quarto, a ansiedade não é estar isento de dificuldades. Até a flor mais bonita, que nem Salomão se vestiu com toda a glória, é cortada e jogada no forno. Então tem luta, tem lágrima, tem dor, a terra produz cardos e abrolhos, tem dificuldade sim, tem luta sim, levanta de madrugada, pega um ônibus, pega um metrô, pega uma lotação, é luta mesmo. Então passar dificuldade também não é ansiedade não. Então vamos entender agora o que é ansiedade. Primeiro, a ansiedade, ela é destrutível. A palavra ansiedade, na língua grega, traz a ideia de estrangular, sufocar, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. É quando você emprega as suas energias, não na solução do problema, mas ficar preocupado, e preocupado já quer dizer pré-ocupação, você se ocupar antes do problema vir e gastar todas as suas energias nesse pré. Quando o problema chega, você não tem mais força para enfrentá-lo. É prejudicial. Ele sufoca você. Ele tira a sua energia, tira a sua força, tira a sua alegria, tira a sua paz, tira o seu sono, tira o seu apetite, tira o seu foco, tira a sua fé. Então ele é muito prejudicial. Corrie ten Boom, que foi aquela judia presa e torturada no período do nazismo, foi presa na Holanda, e pela graça de Deus, embora toda a sua família tivesse perecido, ela sobreviveu. Diz que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões. 2 ladrões. O remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Isso produz ansiedade. Ela destrói você. Segundo lugar, a ansiedade, ela é prejudicial. Por que prejudicial? Veja bem, estatisticamente, agora, isso é um fato de pesquisa, de análise. 70% de todos os assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas nós sofremos por eles, antecipadamente. Como se eles fossem acontecer. Eu não sei quanto a vocês, a Bíblia tem um versículo que eu amo muito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu vou deitar com o coração amassado. Falei, meu Deus. Aí o dia amanhece, o sol bate, o problema que parecia insolúvel, de repente, é resolvido. Você não via saída, você não via solução, você não via uma janela aberta, você não via uma porta, você não via como, e de repente Deus entrou com a sua providência, e o assunto foi tratado, foi resolvido, e você não precisa viver mais aquele desespero existencial. Então não sofra antecipadamente, não. Basta o dia o seu próprio mal. Eu já contei outrora aqui um fato que me marcou muito, porque é uma coisa muito assim, mais íntima. Eu era cenarista em Campinas, nos idos de 78, 81. E no prédio onde nós morávamos, o prédio Raquel, que a maioria dos seminaristas, ou todos os seminaristas solteiros praticamente ficavam lá, a maioria pelo menos, e eu estava no quarto 9,
que ficava no fundo do corredor, e o bebedouro ficava lá na outra ponta. Eu levantei de madrugada para beber água, eu estou passando pelo corredor, e o quarto 5, com a porta aberta. Quando eu olhei, meu colega de turma chorando copiosamente. E eu, aflito, entrei para saber o que estava acontecendo. Era madrugada. E eu perguntei: o que está acontecendo com você, fulano? Alguém morreu na sua família? Tem alguém doente, alguém acidentado? Eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Está infartada? Está no hospital? Não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Tem mais de 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Você já pensou em um negócio desse? Pior do que isso, foi uma mãe que chegou para mim com a criança de 3 anos no colo, chorando. O que está acontecendo? O que houve? Não, eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda. Para de ficar trazendo problema irreal e sofrer por eles como se estivessem acontecendo. Isso é prejudicial. Mas mais do que isso, a ansiedade, ela é um sinal de incredulidade. Jesus Cristo foi categórico, quer dizer, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. O que comeremos, com o que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, se Deus nos deu o corpo, que é maior do que o alimento, você acha que Ele não vai nos dar o alimento? Se Deus nos deu o corpo, você acha que Ele não nos dará as vestes? E quando Jesus fala de alimento, Ele fala das aves, que não semeiam, que não fiam, que não colhem, e no entanto Deus a sustenta. Agora preste atenção, não é sustento sem trabalho não, porque os pássaros trabalham, viu? Eles não ficam lá no ninho esperando cair do céu comida, não, eles vão atrás. Quando Jesus falou de roupa, Ele citou o exemplo dos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mas as flores também trabalham, elas arrancam do solo os nutrientes para crescerem e florescerem. Como é que Deus dá pão à sua mesa? Como é que Deus dá roupa para o seu corpo? É quando você trabalha assim. Você trabalha, a bênção de Deus vem, e Deus honra o seu trabalho e dá prosperidade a você. Não para de ficar ansioso. O que eu vou comer? Com o que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Onde meu filho vai estudar? Será que eu vou conseguir pagar o plano de saúde? Será que meu filho vai crescer? Será que vai casar? Será que eu vou ter neto? Será que eu não vou ter neto? Para com isso. Confia em Deus, descansa no cuidar de Deus. Pois bem, deixa eu concluir, pensando com vocês agora, como vencer a ansiedade. E eu termino aqui. Deixa eu lhes dar 3 dicas. Primeiro, vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Você pode ler comigo em voz alta o verso 32. Vamos juntos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe o quê? Que necessitais. E Ele está falando de luxo? Não, Ele está falando de comida e vestuário. Está falando daquilo que é essencial. O fato de você saber que Deus sabe que você precisa
e que Ele é seu Pai, que se você pedir um pão Ele não vai te dar uma pedra, se você pedir um peixe Ele não vai te dar uma cobra, se você pedir um ovo Ele não vai te dar um escorpião, que Ele só dá coisas boas e toda boa dádiva procede das suas mãos, que você depende dEle, Ele é seu Criador, Ele é seu provedor, Ele é seu protetor, Ele é seu Redentor, Ele é o seu Consolador, Ele é quem cuida de você. Se você tem fé, a fé desarticula a ansiedade, triunfa sobre ela. Segundo, vencemos a ansiedade quando nós sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Vamos dar uma olhadinha no verso 33? Todos juntos, por favor? Vamos lá? 6:33, vamos juntos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas. Oh, amados irmãos, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus ou é primeiro ou não é nada. Segundo lugar, não aceita. Sober não aceita. Ele quer o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas decisões, nos seus recursos. Busque em primeiro lugar o reino dele. Quem cuida de você é Ele. Ele quem dá vida, é quem dá saúde, é quem dá prosperidade, é quem dá salvação, é quem dá consolação, tudo vem dele. Vocês acham que os crentes têm buscado em primeiro lugar o reino de Deus hoje? Irmão, tem crente que sumiu da igreja, desapareceu, tomou Doril, está cuidando não sei de quê. Pense nisso comigo. Qual a prioridade que Deus tem na nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda? Buscai, pois, em primeiro lugar. Quando você põe Deus em primeiro lugar, tudo vem na ordem certa, na proporção certa, porque Ele não pode ser transcendido em bondade, misericórdia e providência. Finalmente, terceiro e último lugar. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Olha o verso 34 e vamos ler em voz alta, por gentileza. Todos nós em voz alta, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Em outras palavras, você e eu não administramos o futuro. Antecipar o futuro e começar a sofrer por ele não é prudente. Devemos cuidar do hoje. Hoje. Amanhã é outro dia. Deus vai dar graça, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar livramento, Deus vai dar provisão, Deus vai cuidar de você. Que Deus nos ajude a vencer a ansiedade. O melhor remédio para a ansiedade não está na farmácia. Está na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter uma qualidade de vida que impacte o mundo. Que o mundo olhe para nós e diga, esse negócio de evangelho funciona. Que Deus os abençoe. Amém.